Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, você que ainda não é inscrito no canal, eu queria que você pudesse, né, se você quiser e se você puder, que você se inscreva logo aí abaixo, que você curta o conteúdo de hoje e os demais conteúdos que tem aí no canal e que você acione o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, ok? Hoje eu quero estar falando algumas coisas que eu nunca disse aqui no canal e eu creio que tudo acontece no momento certo, né? Tudo acontece no momento certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão debaixo do propósito dele. E eu sempre busquei exercer a minha vocação, né? A minha vocação, eu tenho percebido nesses dias, é impartir sobre as minhas feridas, que não são mais feridas, são cicatrizes, estão curadas. Mas isso não significa, meu amado, minha amada, você que costuma, né, ver os meus vídeos aqui, interagir comigo, comentar, você que é do nicho cristão como eu, isso não significa, presta atenção aqui que eu vou te falar hoje, que você nunca mais vai se relacionar com uma pessoa abusiva, que você nunca mais vai se relacionar com uma pessoa narcisista. Sabe, eu tenho pensado muito nesses dias, numa frase de Paulo, lá em 1 Coríntios. Que quando ele está falando a respeito dos relacionamentos, né, da viúva, da mulher casada, do homem casado e do jovem. E ele fala para o jovem, né, que não se casou ainda, para que ele ficasse como ele, né, no celibatário, não se casasse. Sabe, eu tenho pensado nesses dias, porque essa questão com o relacionamento narcisista é algo tão complexo. E se eu posso dizer, eu vou repetir aqui algo que eu já disse antes. É um dos relacionamentos, se eu posso dizer assim, sem medo de errar, o pior relacionamento que um ser humano pode ter é com um narcisista religioso. Porque é algo que é tão assim, é uma linha tão tênue, sabe? Essa questão da espiritualidade, no qual o narcisista está inserido, e aí você pensa assim, não, é como a gente fala aí nos conteúdos, né, oito demônios, né, e tem gente que fala que tem 8.000 demônios, né, eu não estou falando só disso, eu estou falando da questão assim que dentro da igreja essas pessoas elas não vão manifestar demônios. Não fique nessa esperança que vai virar o olho, que vai ficar com o olho todo preto, sabe? Porque o diabo, meu irmão, minha irmã, lá no texto de João 10:10 não diz que é o diabo, diz que é o mercenário, né? Existe uma pessoa mais mercenária do que a narcisista, né? E essas pessoas mercenárias, elas vieram, sabe, para roubar, matar e destruir todas as áreas das vítimas. Então é o pior relacionamento que um ser humano pode ter, é com um narcisista religioso. Com essa pessoa que você conheceu dentro da igreja, com essa pessoa que diz que comunga a mesma fé sua. Mas eu tenho percebido que dentro do nicho cristão, hoje em dia, né, é tão fácil de se reconhecer, eu não vou diagnosticar, reconhecer pessoas com quase todos ou todos os traços dessa personalidade disfuncional, que está difícil de se relacionar dentro das igrejas com os irmãos, com as lideranças. Todo dia tem um escândalo estampado na internet. E eu penso que o relacionamento mais importante depois do nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de casamento. Porque Deus não inventou uma fábrica lá no Éden, Deus não inventou uma igreja lá no Éden, não criou, né? Ele criou um casamento. Então é a segunda coisa mais importante que o ser humano vai fazer, é se casar. É constituir uma família.
Então, meu querido, minha querida, você é curta e grossa. Saiu de um relacionamento abusivo? Não casa mais não. Se divorciou dessa pessoa, não entra em outro relacionamento não. Tá difícil. Sabe, meus irmãos, eu sou a favor completamente do casamento. Eu amo a família, eu amo o casamento. Mas tá difícil de relacionar com as pessoas. Então, se você tá sem casar, presta atenção em todos os sinais. Eu ouvi um narcisista falando essa semana o seguinte, presta atenção. Isso é da boca dessa pessoa, ele falando assim, que a vítima, quando ela perdoa, que a vítima, quando ela aceita o abuso, não faz contato zero, não faz pedra cinza, não tira essa pessoa completamente, porque não adianta diálogo, ok? Não adianta diálogo, não adianta você chorar, não adianta você espernear, não adianta você fazer vista grossa, não adianta, sabe? Você fazer de tudo para você tentar levar esse casamento nas costas, para ver se vai dar certo, porque não vai dar certo. Narcisista não muda. Narcisista não se converte, eles são convencidos, eles são meros religiosos. Você é culpada, você é culpado de tudo que acontece. Vai ser assim até você tomar uma decisão de sair ou você ser descartado ou descartada. Eles estão sempre certos. É tudo na base da manipulação. Então eles vão fazer tudo na base da manipulação. Tudo está no controle da manipulação. Se eles te presenteiam, alguma coisa tem lá. Se faz alguma coisa que é obrigação do homem fazer, algo tem naquilo. Se faz alguma coisa, a mulher está fazendo, a mulher narcisista está fazendo alguma coisa dentro de casa, algo tem naquilo. E aí, a gente tenta, né? A gente tenta porque a gente é cristão, a gente quer cumprir a palavra de Deus, a gente quer realmente amar as pessoas. Né? Não é com o amor que eles dizem ter, não, porque sai da boca deles as palavras de amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, só que não ama. Narcisista não ama ninguém, narcisista só ama ele mesmo, ela mesma. Então não se iludam, meus queridos, com essas meras palavras. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração tão dependente emocional, uma geração tão carente, uma geração que sabe, por causa da família disfuncional, carrega essa carga, né, de falta de paternidade, né, e aí chega na igreja e quer alguém para pertencer. A mulher quer pertencer a um homem porque não teve um pai, sabe, não teve um irmão que falou na vida dela. Ou então saiu de um relacionamento abusivo e acha que vai arrumar outra pessoa que não vai fazer as mesmas coisas. Eu te aconselho, no fundo do meu coração, não se relaciona mais com ninguém. Se você já passou por um relacionamento abusivo com alguém, fica na sua. Sabe? É um terreno muito perigoso. É como ali um lugar, como se fosse lama movediça, areia movediça. Você vai entrar nesse negócio, você vai tentar sair, você não vai conseguir. É um relacionamento que a pessoa entra para a sua vida, para te destruir. Por que eu falo que a pessoa narcisista religiosa é a pior? Porque o que o narcisista religioso quer na vida da vítima? Destruir a comunhão dela com Deus. Destruir a comunhão dela com Deus, é isso. É tirar a paz dessa pessoa. A paz que Deus dá a essa pessoa, ela tem por causa dos traços, por causa do comportamento disfuncional, extremamente disfuncional, né? Porque os traços você pode identificar, né? Você pode identificar a condição do narcisista por causa do senso da grandiosidade. Então eles vão se sentir grandiosos em todos os lugares que eles forem, principalmente com a vítima. Eles vão mostrar que eles são, só que eles não são. Eles têm a autoestima baixa, se sentem inferiores, feios, sabe? Burros. Se sentem a pior pessoa. Eles sabem quem eles são. Mas para a vítima, eles demonstram esse senso de grandiosidade. Para a igreja, demonstra esse senso de grandiosidade. Né? Eles demonstram que eles são
mais cristãos do que os outros cristãos. Eles se sentem num patamar de espiritualidade que eu tô por caminhar com pessoas religiosas, eu fico observando e falo, gente, mas é muito crente, sabe? Quer demonstrar que é muito fiel, quer demonstrar que, sabe, não fala palavrão, não grita, sabe? Presta atenção, você que já se relacionou com um narcisista, muitos deles não saem do controle. Eles tiram você do controle. Já é uma estratégia do gaslight. Para você pensar, não, realmente, essa pessoa é mais crente que eu mesmo, porque eu estou perdendo o controle. Não, mas eles mantêm o controle para mostrar que eles são melhores que você. Então, eles são religiosos, eles não são cristãos de verdade. Eles são como aqueles, né, que levaram Jesus para a morte por causa da inveja. Porque eles são muito invejosos. Eles têm inveja da vítima. Porque a vítima tem tudo que eles não têm. Você, minha querida, meu querido, foi escolhida a dedo. Porque o narcisista escolheu você pelo déficit, da falta que tem dentro dele, dentro dela. Por causa do amor que tem no seu coração, por causa da compaixão, por causa da sabedoria, do entendimento. Então, se você for uma mulher cheia do Espírito Santo, pode ter certeza que essa pessoa vai olhar para você. Você vai ser escolhida a dedo. Você não foi escolhida porque você é fraca, não. Você não foi escolhida porque você é burra, não. Você não foi escolhida porque você é feia, não. Você foi escolhida porque você é bonita, porque você é inteligente, porque você é de Deus. E da mesma forma com o homem. Eles escolhem as pessoas a dedo. Então eles se acham melhor do que as pessoas, porque eles demonstram esse senso de grandiosidade, só que eles não são grandes. Eles acham que eles são, eles mostram para as pessoas que eles são. Só que quando eles colocam a cabeça no travesseiro, eles não têm consciência. Consciência assim para pedir perdão, para sentir um mero remorso, porque não tem remorso, nem arrependimento. O narcisista religioso, eu tenho observado, nem remorso, nem arrependimento. Pode ter a confusão que for, pode ter ali a briga que for, pode ter o debate que for, seja num relacionamento amoroso, dentro da igreja, que no final eles vão reverter aquela história e colocar você como errado, como errada. Eles não saem do patamar. Eles não saem ali do altar. Eles não saem ali daquele lugar que eles se acham melhor do que as pessoas. Não vão sair nunca. Não espere isso da pessoa narcisista. E se for um religioso, não espere. Vai trocar de 1000 mulher. Vai trocar de 1000 um homem. Vai casar 10 vezes. A mulher vai casar 10 vezes. O homem vai casar 10 vezes. Na expectativa, não de achar alguém que eles possam controlar. Porque ninguém se controla pro resto da vida. Tem gente que aguenta 10 anos, 20 anos... Sabe? Tem gente que aguenta 5 anos, tem gente que aguenta 7 anos. Mas a vítima não aguenta pro resto da vida, não. Chega uma hora que a vítima vai querer sair desse lugar de controle. E aí o que vai acontecer? Eles vão virar a história. Lembra lá que no começo do relacionamento, você era o presente de Deus. E aí... Quando eles estão perto para te descartar, eles vão começar a virar história para as pessoas, para a mãe, para o pai, para os irmãos da igreja, na internet. Eles vão começar a manipular as pessoas que estão ao redor deles. E começar a dizer, olha, lembra que eu já tinha percebido que ela não era de Deus? Lembra que eu já tinha percebido que ele não era de Deus? Que ela era narcisista, que ela tinha traços narcisistas, que ela era abusiva, que ele era abusivo. Então eu vou começar a falar, vou começar a te difamar, para quando você sair do relacionamento, eles falarem, nossa, você viu aí que
Deus ouviu minha oração, eles têm essa capacidade de colocar Deus no meio e falar, olha, Deus ouviu minha oração. Deus viu que eu era uma pessoa de verdade. Deus mostrou a verdade. Mostrou que ele não era de Deus, mostrou que ela não era de Deus. Então deixou de ser ungida, deixou de ser ungido, deixou de ser o escolhido, a escolhida. A resposta de oração para ser a pessoa abusiva, para ser a pessoa ruim. Então pode perceber, meu amado, minha amada, uma pessoa que sai falando mal do ex-marido, sai falando mal da ex-esposa, pode ter certeza que essa pessoa não presta. Esse homem não presta. E não existe coisa pior do que homem falar mal de mulher. É feio mulher falar mal de homem, mas homem falar mal de mulher, sabe que mulher era assim, a mulher fazia isso, a mulher fazia aquilo, ou falar alguma coisa no sexo que aquela mulher fez, sabe? Ou ficar pontuando os defeitos da mulher para alguém que está fora do casamento, para uma amiga, entre aspas, para a mãe, para o pai, para alguém da igreja. Isso é muito feio. E o narcisista, principalmente o narcisista religioso, ele faz isso por causa desse senso, né? Eles têm esse senso, é um sentimento de grandiosidade. Outra condição do narcisista, necessidade de admiração excessiva. Que doença, hein? Que doença! Se eu posso dizer assim, uma doença maligna. É um excesso, sabe? Tão doentio que eles têm dessa busca de admiração. Aonde eles vão? Se eles vão para o culto para cultuar a Deus, e lá no culto, ele tem que fazer alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa. Porque é como a gente já aprendeu que eles não conseguem estar, por exemplo, numa festa de aniversário da vítima. Porque na festa de aniversário, o aniversário é da vítima, não é dele. Então ele tem que fazer alguma coisa na festa de aniversário para ele se aparecer. E na igreja é da mesma forma. Então lá no culto, ele tem que se aparecer, ela tem que se aparecer, não é Cristo. Então, a palavra que está sendo pregada lá não serve para ele. Serve para o vizinho, serve para a vizinha, serve para a esposa, serve para o marido, mas não serve para ele. Ele não está lá para ouvir a palavra. A palavra está lá para servir para alguém. Então, só o outro peca, só o outro faz coisa de errado. Como eu já falei aqui, todos os dedos apontados para todo mundo. Menos para eles. Porque eles não erram, eles não pecam. Só que não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não há um nessa terra que não peque. Não há um nessa terra bom. Bom é Deus. Bom é Deus. E Jesus agora já é bom porque ele consumou a obra dele aqui na terra. Então nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Estamos buscando a nossa transformação, a nossa libertação, a nossa cura. Até chegarmos à estatura de varão perfeito, até quando o Senhor nos arrebatar, transformar no nosso corpo. Não, eles não acham que é assim a nossa condição, porque a condição deles é que eles são que eles são santos, que eles são perfeitos mais que as outras pessoas. Eu acho isso extraordinário. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, como pode? Como pode essa falta de humildade? Esse senso de grandiosidade tão aflorado desse jeito. Então, por isso, eles chegam nos lugares e eles precisam de aparecer, porque as palmas não é para Deus. As palmas, sabe, não é para o aniversariante. A doença não é da vítima. A vítima não está doente. Quem está doente é eles. Se a vítima estiver acamada, a pessoa vai dar um jeito de mudar aquela situação lá para ele ter alguma coisa. Não, porque a minha condição é mais difícil que a sua. Porque eles não conseguem, né, sair desse lugar no qual eles buscam excessivamente essa admiração. Esse lugar que é de Deus. Esse lugar que é o lugar no qual Lúcifer, o anjo de luz, que saiu da sua posição e se tornou anjo das trevas, se tornou inimigo de Deus, quis estar.
Então, e você fica pensando, nossa, mas vai na igreja, cultua, devolve o dízimo, prega, ora, fala em línguas, expulsa demônio da gente, né? Que os que eles mais gostam de expulsar demônio da gente. A gente tá endemoniado, eles não estão. Sabe, eles têm problema lá com a concorrência, a gente não tem. A gente tem problema com a concorrência, eles não têm. Lógico que eles têm. Sabe, eles estão debaixo dali de tudo, todos os ensinamentos que a primeira serpente fez com Adão e Eva, a manipulação. Então tudo que o narcisista religioso faz, seja bom ou ruim, é manipulação. Alguma coisa tem por detrás daquilo. Então não acreditem em nada do que eles falam. Não acreditem nas palavras de amor. Não acredita, sabe, nem nas palavras que eles falam da Bíblia. Porque há uma confusão na cabeça deles. Você está conversando sobre um assunto, eles vêm com outro assunto. Porque na cabeça deles, a cabeça religiosa do narcisista, é como quando a gente se converteu, que a gente se achava a última bolacha do pacote. Lembra nos começos lá, como é que eram os cristãos que se achavam melhor do que os outros, né? Porque Deus tem a obrigação de me dar, Deus tem a obrigação de me abençoar. Eu ordeno para Deus me dar, porque Deus é justo. Deus, ele tem que me restituir. Que eu tô acima, né? Eu tô na primeira cadeia lá, alimentícia. E pior que estão mesmo. Primeira cadeia alimentícia lá para destruir a vida das pessoas. Outra condição dessas pessoas com esse comportamento disfuncional é a falta de empatia. Gente, meu Deus, como é grande a falta de empatia. Não fica doente, não. Se você ficar doente, você vai morrer doente. Você vai morrer doente. Porque eles vão usar até a Bíblia para isso, você acredita? Ah, você não tem fé. Só orar você vai ser curado. Ninguém fica doente. O crente não adoece. Então, crente não adoece, crente não morre. Crente não tem problema. Só que não, a vida deles é tudo endividada. Não tem saúde, não tem paz, não tem alegria do Senhor. Então, por mais que eles falem de amor, o amor do Senhor que é incondicional, e o amor que um marido deve ter também pela esposa, dando a sua vida por ela, e num relacionamento abusivo com um narcisista religioso, ele vai tirar a vida da esposa todos os dias, de forma muito sutil, muito sutil. Vai ferir o coração dela, vai magoar o coração dela. Então, essas pessoas, eles não têm empatia. São meras palavras. Só palavra. Não tem ação. Uma balinha que ele te der, uma balinha que ela te der, eles vão te cobrar. Vai jogar ela na sua cara depois e falar assim, ó, você não é agradecido, não é agradecida. Outro comportamento também que... Ai, como é difícil esse aqui. Comportamento da exploração. Quem passou por um relacionamento abusivo, ou está vivendo um relacionamento abusivo, sabe que o narcisista explora todas as áreas da vítima. Então, se você entrou com seu nome limpo no relacionamento, pode esperar. Seu nome vai ficar mais sujo do que chiqueiro de porco. Porque qual é a nossa tendência enquanto esposa? É ser facilitadora. Que é o papel do marido também, facilitar a vida da esposa. Mas a esposa também facilita. Mas tem uma síndrome que chama síndrome da facilitadora. Ou do facilitador. Que quer facilitar.
a vida do narcisista aonde Deus está colocando a mão, aonde Deus está tratando. Só que, como eu já disse, eles são Caim. Caim estava à porta lá e o Senhor falou: olha, vigia. Estou parafraseando. Vigia. Vigia aqui. Para você não fazer nada contra o seu irmão. O pecado está na sua porta. Você não está vendo? Você não está percebendo o ódio, a inveja no seu coração, o ciúme no seu coração contra o seu irmão? Então, o narcisista, ele ouve Deus falar. Ele ouve o Espírito Santo falar para ele não fazer aquilo. Como, pastora, você me fala? Através da vítima. Se a vítima for cristã, ela está falando para ele: para com isso. Não faz isso não, que eu não gosto. Não fala essas coisas não, que eu não gosto. Da mesma forma, o marido está falando para a esposa: não faz, não tem esse comportamento. Não fala isso. Não pensa assim. Mas eles viram a história. E eles vão explorar a vítima. Vão tirar tudo que a vítima tem. Vão tirar a saúde da vítima, vão tirar a paz da vítima, vão tirar o dinheiro da vítima. Vão deixar a vítima depenada, barangada. Eu costumo dizer isso aqui. Quem se relaciona com um narcisista religioso sai barangado dessa história. Entra uma mulher bonita, sai feia. Entra um homem bonito, sai feio. Entra lá com seu nome limpo, vai sair com o nome sujo. Entra lá com o carro, a casa, com bens materiais, vai perder tudo. Não se escandalize, você vai perder tudo. Ele ou ela vai arrancar tudo de você. Vai destruir a sua vida de forma muito sutil. Me empresta aqui, depois eu te dou, me ajuda aqui. Ah, se você não me ajudar vai ficar difícil. Até você destruir toda a sua vida. Você vai engolindo aquilo lá seco, engolindo, você não fala, você chora todo dia, você está deprimida. É essa forma que o narcisista religioso tem de destruir suas vítimas, explorando todas as áreas da vida dela, da vida dele. E outra condição, né, do narcisista religioso ou não, é a arrogância. Gente, mas que povo arrogante. Que povo arrogante. Eu olho e falo: não, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu não acredito que eu estou percebendo isso dessa pessoa. Eles se veem realmente superiores. Eles não aceitam, sabe? Eles não aceitam se diminuir nem para Deus. Eles não se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Porque se eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, eu estou falando para Deus: Deus, eu estou pecando aqui. Eu estou errando aqui. Eu estou olhando a minha condição de pecador, de pecadora, e eu estou fazendo realmente algo que desagrada ao Senhor. Porque se eu estou fazendo algo contra alguém, contra algum ser humano, seja ele qual for, eu estou pecando contra Deus. Sabe? E é muito estranho a arrogância deles. E essa questão de se sentir superior faz o mal para as pessoas e ainda se coloca na posição de vítima. E ainda se vitimiza diante de Deus, pedindo a justiça de Deus contra a vítima. Que Deus vai mostrar a verdade na vida de ciclano. Deus vai tratar com fulano. Deus vai tratar com ciclano. Você viu repetindo isso aqui direto com o narcisista religioso, porque eu sei que você vive isso. Eu sei que você ouve isso. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes dentro da sua igreja, dentro da sua casa, no meio da sua casa. Se tem um religioso aí, um narcisista religioso, seu marido, sua esposa, você ouviu isso demais. Você vai pagar. Sabe? Toda essa atitude que você está tendo comigo, contra mim, é errada. Ele está fazendo, ela está fazendo mal para o próximo. Está pecando contra Deus, porque está fazendo mal para o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a você mesmo. Então eles ficam aí, ó, sabe?
levantando a voz, gritando e falando e bravejando diante das pessoas, se mostrando muito cristão, muito mulher de Deus, muito homem de Deus, mas fazendo mal para a pessoa que é mais próxima dele, que é a esposa, para os filhos, para o marido, para o pai, para a mãe. Então esse senso de superioridade, essa arrogância, né? A forma deles agir para desvalorizar a vítima. Porque se você vai fazendo, desvalorizando a pessoa, vai chegar num momento que essa pessoa vai acreditar. Vai acreditar naquilo que aquela pessoa está falando. Mas nesse vídeo aqui eu quero te dizer, não acredite. Não acredite, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não aceite. Às vezes nós fazemos vídeos aqui espiritualizando algo que realmente é espiritual, que a gente não está lidando com uma pessoa normal. É como eu falei nos meus primeiros vídeos que eu comecei aqui no canal. São seres das trevas. São pessoas que estão junto com a concorrência, não estão com Deus. Pode até falar de Deus, mas não estão com elas. Porque se eu sou de Deus, eu não faço mal para o meu próximo. Eu não faço mal para o meu próximo, depois me vitimizo. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de pessoa usada pelo diabo, por Satanás. Então, no contexto religioso, é extremamente complexa as relações. Porque eles se escondem atrás da religião, principalmente da religião evangélica. Porque quando a pessoa ela vai para uma igreja, o que ela quer? Ela quer ser cuidada, ela quer ser amada. Ela quer viver algo que ela não viveu lá dentro da casa dela. De repente essa mulher saiu do relacionamento abusivo, foi para a igreja e quer lá ouvir uma palavra, né, de cura, de libertação, de transformação. E muitas das vezes ela não vai encontrar, e ele não vai encontrar. E nesse tempo que nós estamos vivendo, muito menos. Jesus realmente está às portas. Então eu e você precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor, nosso Deus. Não deixar que o relacionamento que nós estamos vivendo nos embarace de subir. Porque eu ouvi um dia de uma mulher que tinha um relacionamento abusivo. Ela disse o seguinte para mim. Que ela ia separar daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não ia continuar casada com aquela pessoa, com aquele pastor, porque ela era uma pastora e ele pastor também, para mostrar para a igreja, a ponto dela perder a salvação dela. Ela não ia perder a salvação dela por causa do casamento. Então tem muita gente vivendo uma vida de fachada por causa de um cargo na igreja. Mas eu quero te dizer, se você está vivendo um casamento de fachada por causa de um cargo na igreja, ou porque você está falando que você é uma pessoa de Deus e por isso que você não divorcia, não separa, na realidade, quem está vivendo uma vida de fachada é você. Quem vive nessa situação, aceitando o que o narcisista faz, para mostrar para a igreja que está casado, está vivendo uma vida de fachada diante de Deus. E eu quero ir além. Se você não mudar o seu comportamento, porque o narcisista não vai. É você que tem que mudar. É a gente que tem que mudar. É a gente que tem que procurar, sabe? Contato zero, pedra cinza, colocar limite, observar as bandeiras vermelhas. É nós que temos que sair dessa denominação e procurar uma denominação que realmente seja de Deus. Buscar fazer aliança com realmente pessoas que estão buscando a presença de Deus, não seu reino próprio. Porque o narcisista não vai mudar. Essa narcisista religiosa não vai mudar e esse narcisista religioso não vai mudar. Não adianta. Ele pode prometer, ela pode prometer, falar que vai melhorar, falar que vai parar de falar o que te entristece, fazer o que te entristece, parar de te manipular. Que no máximo, vamos dizer, no máximo 7 dias. No máximo 1 semana. Eu já passei por uma situação que foi 2 dias. Aliás, foi 1 dia. Falou num dia, no outro dia fez tudo de novo. Então não acredite em nada que eles falam. Não acredite. É tudo mentira. Porque são pessoas dissimuladas. São pessoas mentirosas. São pessoas enganadoras.
Então o ego do narcisista religioso, ele é tão inflado. Por isso que eles não fazem autoanálise, por isso que eles não se arrependem. Como eu já disse no princípio, eles não erram, eles não pecam, eles não fazem mal para ninguém, eles não mentem, eles não falam palavrão, eles não gritam, eles não... Sabe? Só que não. Só que não. E se você for falar, se você colocar na mesa lá o que é que está acontecendo, essa pessoa vai desfalar tudo e vai colocar no final você como ruim e eles como vítima. Então não perca o seu tempo em discutir com essa pessoa. Não dê mais chance para essa pessoa. Não dê mais chance para ele, não dê mais chance para ela. Eles não vão mudar. Você vai destruir sua vida, você vai destruir sua paz, sua alegria de viver, seu relacionamento com Deus. De repente você está pensando, como é que eu saio desse lugar? Para onde eu vou? Eu não tenho onde morar mais. Sabe? Todo mundo da sua família acredita que ele é de Deus, que ela é de Deus. De repente, se for falar alguma coisa, eles nem vão acreditar em você. Mas existe saída. Existe saída. Se cure, se liberte, se ame, se respeite. Se respeite. Porque se você não se respeita, o narcisista muito menos. Eles sofrem com uma batalha interna. Presta atenção. Por isso que o ambiente religioso, onde há acolhimento, empatia, é o lugar perfeito para eles realizarem os objetivos sórdidos deles. Então, o lugar melhor para o narcisista estar é dentro de uma igreja evangélica, é dentro de uma igreja católica. Onde tem gente que ama, onde tem gente que é devota a Deus, onde tem gente que está buscando verdadeiramente a Deus, onde tem pessoas que amam o próximo, onde tem mulheres que passaram por relacionamento abusivo. Então, olha, eu quero te dizer mais. Eles vão para a internet saber da sua vida. Por isso que não se escandalize. Um tanto psiquiatra, psicanalista, psiquiatra homem, psicanalista homem, terapeuta, eles vão observar e eles vão ver e eles vão atrás de vocês e vão falar que eles sofreram com relacionamento abusivo. É assim. Então, eles não estão nem aí que se você tem um diploma, eles não estão nem aí se você é pastor, pastora, bispo, apóstolo, eles não estão nem aí. Eles vão te oferecer aquilo que você quer ouvir. Aquilo que você não ouviu, de princípio, lá no bombardeio de amor, que você falou, né? Ah, não, eu passei, como eu disse, no meu relacionamento com a pessoa abusiva, eu não tive bombardeio de amor. Os primeiros dias já foi muito ruim. Então, a pessoa ouve e vai fazer, né? Porque fazer aquilo que você falou, o contrário. Só que não, aquilo vai durar alguns dias. Até te pegar, até te fisgar, até te colocar dentro do ciclo do abuso. Até ele poder te controlar. Te deixar sem saída. Naquela areia movediça que eu te falei. Você mexe cá, como é que eu vou mexer aqui se eu não tenho condição para sair financeira? Ah, não, eu tenho meus filhos, e agora o que eu vou fazer com esses meninos? Né? Se eu sair, o que eu vou... Ah, para onde eu vou? Eu não tenho casa. Ah, eu estou desempregada. Ah, eu estou velha. Então é assim. Por isso que nós precisamos de manter a sobriedade e a nossa espiritualidade. Por mais que ele fale para você, minha querida, meu querido, que vocês não são espirituais, que vocês não são de Deus, porque isso é uma forma de manipulação, para te tirar do propósito do Senhor, para arrancar de você, do seu relacionamento com Deus, para te menosprezar, para falar para você, olha, você não dá conta, você não busca, você não tem fé, larga de mão disso.
Não escute. Continue se relacionando com Deus. Continue ouvindo a voz de Deus. Deus vai te guiar por um caminho de libertação. Deus vai te guiar por um caminho da solução para esse problema que você está vivendo. Em nome de Jesus. Então eles usam a religião e geralmente a posição que eles têm, os cargos que eles têm, para manter o controle sobre a vítima. Porque qual é a vontade de uma mulher de Deus? É chegar na igreja e se relacionar com um homem de Deus. Se ela tiver um ministério, ela quer um homem que tem um ministério. E vice-versa. Só que eles têm a capacidade de controlar a vítima e querer que a vítima tenha um ministério que eles queiram. Então vai consagrar a mulher, sem ela ter ministério de pastora, vai consagrar e vai colocar ela lá e ela tem que exercer aquele ministério e andar debaixo da regra dele. Se for a mulher, ela vai ser autoritária e vai colocar ele lá no lugar dele e ele vai ter que se encaixar e vai ter que ser, sabe? Para ela mostrar para os outros da igreja que ela tem um homem, né? Um homem. Alguém lá junto com ela, que ele não cheira nem fede. Da mesma forma é a mulher. Então, em nome de Jesus, sabe? Eu fiz esse vídeo aqui porque eu sinto no meu espírito nesses dias um senso assim de que não dá mais tempo. Sabe? Que a gente tem que remir o nosso tempo, que a gente tem que falar o que precisa falar, que a gente tem que pedir perdão para as pessoas que a gente tem que pedir perdão, que a gente tem que amar as pessoas que a gente precisa amar mesmo, nosso próximo, que a gente tem que, sabe, ir atrás de resolver os nossos problemas, nossas pendências com as pessoas. Porque tudo que a gente está vendo aí não é por acaso, é o Senhor voltando para buscar a igreja dele. E não há nada pior, eu não vou falar melhor, nada pior do que dentro da igreja alguém te querer tirar do propósito de Deus. Olha aí, como é que o diabo faz. Vai colocar pessoas dentro da igreja para te tirar do propósito de Deus. Não é no mundo não, é dentro da igreja. Não se escandalize. O diabo entendeu, né? O diabo sabe como te atrair para a concorrência. O diabo sabe como te desvirtuar. O diabo sabe como te tirar do propósito. Ele vai usar alguma pessoa. Seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, a liderança da sua igreja. Vai potencializar esses traços, essa condição complexa, disfuncional, na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, da sua liderança, para te tirar do caminho da salvação. Mas, assim, com todo o amor no meu coração pela sua vida, meu amado, minha amada, eu quero orar ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor a graça dele, a misericórdia dele sobre nós nesse dia. Amém? E quero te pedir também que você ore por mim. Ore por mim. Ore pela minha casa, pela minha família. Eu tenho um filho só. Deus me deu só um filho. Tem 33 anos. Meu pai vai fazer 33, né? Se ele ver esse vídeo vai ficar bravo comigo, porque não fez aí 33, vai fazer. E eu quero te pedir, meu amado, minha amada, ore por mim. Clame a Deus para Deus me fortalecer, para Deus me dar graça, me dar coragem de falar tudo aquilo que eu tenho visto, de falar tudo aquilo que eu tenho vivido. Sabe? Que Ele continue me encorajando a ser essa mulher que eu sou. Que eu não vinha olhar para trás. Eu não vinha olhar para as circunstâncias que eu estou vivendo. Que eu vinha continuar. Sabe? Porque um homem e uma mulher de Deus, ele não precisa ficar mostrando que ele é homem e mulher de Deus, não. Quem faz isso é o narcisista. Precisa de mostrar. Precisa de falar. Ah, eu sou de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Mas nós não precisamos. Deus conhece o nosso coração e a nossa vida com Ele. A nossa vida é no secreto.
Temos falhas? Temos muitas falhas, estamos buscando consertá-las. Mas eu quero te pedir, ore por mim, ore pela minha casa. Amém? Deus, eu quero colocar cada vida que vai ver esse conteúdo de hoje, um conteúdo reflexivo, né? Eu estou muito reflexiva hoje. Tem acontecido algumas coisas, eu tenho observado, que tem me causado muita tristeza. Mas eu creio, sabe, que nada acontece por acaso, nada que sai da minha boca é por acaso. Eu não estou nesse momento, nessa estação, eu não estou, sabe, passando pelo que eu estou passando por acaso. Deus tem um propósito nisso e me usar na sua vida. Então, meu Deus, no nome de Jesus, fortaleça essa mulher, fortaleça esse homem, dá estratégia, Pai, dá armas de guerra, dá sabedoria, dá discernimento espiritual, dá força para essa mulher levantar a cabeça, dá força para esse homem levantar a cabeça. Olha, meu querido, minha querida, vocês não vão desistir. O diabo está colocando isso na sua cabeça, mulher. O diabo está colocando isso na sua cabeça, homem, para você desistir da vida, de viver, desistir da sua família. Sabe, Deus está dando uma palavra para você, meu querido, minha querida, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O Senhor falou isso e repetiu algumas vezes para Josué. E Deus está falando conosco nesse conteúdo de hoje. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Deus tem algo a fazer na sua vida e através da sua vida. Não desista de viver por causa dele. Não desista de viver por causa dela. Não acredite em nada que ele está falando. Não acredite em nada que ela está falando. Deus é com vocês. Deus é justo. Como eles gostam muito de buscar a justiça para eles, Deus é justo. Deus está vendo. Deus está vendo. Aí você fala assim, não, é que Deus não pune o narcisista. O narcisista já vive uma desgraça. A vida do narcisista é uma desgraça. A vida do narcisista é uma mentira, é um engano. Tudo da vida deles é fake news. É tudo mentira. A alegria é mentira, sabe? As fotinhas no Instagram, no Facebook, tudo mentira, é tudo engano. É tudo falácia. Então, no nome de Jesus, eu quero te pedir que você compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Compartilha. Que você possa ser, através desse conteúdo, a rede de apoio de alguém. Para me encerrar aqui, eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, Deus é contigo. Deus te ama. Deus não precisa de provar amor por você não, porque Ele já provou. Na cruz do Calvário Ele já provou o amor dele por nós. Não escuta o que ele está falando, que ela está falando, que Deus não te ama não, porque Deus te ama. Deus te ama. Ele é contigo e Ele vai mudar essa situação em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até mais.